Dezenas de tanques queimados. Azov repele um ataque em grande escala da Rússia em duas frentes ao mesmo tempo. O Kremlin envia grandes unidades de coreanos para a batalha, mas eles são destruídos instantaneamente. Kim Jong-un prepara um novo contingente. Vingança por Kiev, apagões nas regiões de Briansk e Belgorod. Cidades congelam após ataques com mísseis. Soldados nus. Eles são mantidos acorrentados no frio. Pela primeira vez, Zetvoinkors contou toda a verdade sobre os comandantes russos. Resultados das negociações em Abu Dhabi. Anunciada a data para o fim da guerra. Putin enganou Trump. Recomeçam conversas sobre transferência de poder à Ucrânia. Mísseis Marroque. Estônia detém petroleiro russo. 23 russos foram presos e acusados de contrabando. Os AEUA prepararam um novo pacote devastador de sanções antirrussas. Isso vai enterrar a economia da Rússia. Sensação. Pushilin prepara a evacuação de Donetsk devido à situação catastrófica com a água. Meu nome é Katerina Nesterenko e agora mesmo vamos falar sobre o principal. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui no YouTube. Logo depois que a Rússia quebrou a trégua energética, a Ucrânia respondeu na mesma moeda. A cidade russa de Belgorod foi alvo de um ataque massivo de mísseis. Como resultado, os sistemas de energia foram afetados. Isso foi informado pelo governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, em seu canal no Telegram. Segundo o canal do Telegram Pepel, o ataque com mísseis a duas subestações elétricas-chave na região de Belgorod causou um apagão. O canal informa que as subestações Frunzenskaya, na região da vila de Dragunskaya, no distrito de Belgorod, e a subestação Belgorod, na própria cidade, foram atingidas pelo bombardeio. Em algumas casas de Belgorod, a eletricidade permaneceu, mas o aquecimento foi desligado, já que a temperatura na rua caiu para menos 22 graus Celsius. Os apartamentos agora esfriam rapidamente e, em geral, após o ataque, em pelo menos 9 municípios da região de Belgorod, a eletricidade desapareceu parcial ou totalmente. Na própria Belgorod, formaram-se filas nos postos de gasolina e os moradores da cidade começaram a comprar gasolina em massa para os geradores. Muitos moradores da cidade relatam interrupções na internet. E no fornecimento de água, já que devido ao corte de energia, as estações de captação de água pararam de funcionar. Também foram realizados ataques contra instalações de infraestrutura elétrica na região de Briansk. Os russos queriam nos deixar sem luz e sem aquecimento no frio? Aqui está a nossa resposta. Pelos comentários, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Europa e Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos gratos pelo apoio e orgulhosos de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o império do mal. Sempre leio seus comentários com prazer. E nós, por enquanto, continuamos. Agora vem a parte mais interessante. Os defensores ucranianos repeliram um ataque mecanizado dos russos em duas frentes ao mesmo tempo. Estamos falando das direções de Novopavlovsk e Dobropolsk. No final de janeiro, os ocupantes lançaram um ataque com veículos, mas a inteligência detectou a movimentação das colunas a tempo. Em seguida, as tripulações dos bombardeiros pesados entraram em ação. Os lasers do Grupo da Guarda Nacional da Ucrânia, junto com combatentes de unidades vizinhas. O resultado é mais do que evidente. 2 tanques russos foram destruídos, outro foi danificado e ataques com drones atingiram também a infantaria inimiga. Mais uma tentativa de avanço inimigo foi frustrada. Mais uma ofensiva russa não aconteceu. Ao mesmo tempo, segundo informa a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, o contingente de tropas norte-coreanas continua participando da guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia. Até janeiro de 2026, eles estão localizados na região de Kursk e realizam ataques contra assentamentos ucranianos próximos à fronteira. Sob o comando de oficiais russos, soldados norte-coreanos disparam artilharia, realizam tarefas de reconhecimento aéreo e ajustam os ataques dos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. O principal objetivo de sua participação é dominar tecnologias de drones e adquirir experiência em combate, nas condições atuais. Segundo a inteligência ucraniana, a rotação das tropas é realizada regularmente.
Cerca de 3.000 soldados já retornaram à Coreia do Norte e se tornaram instrutores militares para transmitir sua experiência ao restante do exército. Mas muitos não voltaram, caíram nos campos por Putin. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm as linhas de frente e resistem a uma enorme horda que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam uma palavra de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Enquanto isso, até mesmo os próprios blogueiros pró-Putin já estão gritando sobre o que está acontecendo nas fileiras do exército de Putin. Por exemplo, Yevgeny Golman teve um verdadeiro ataque de histeria por causa da situação. Número 1308º Regimento de Fuzileiros Motorizados das Forças Armadas da Federação Russa. Segundo testemunhas, os soldados lá ficam acorrentados por dias, sendo soltos apenas para ir ao banheiro. E, na verdade, ninguém se importa com isso. Mais uma vez peço à promotoria militar. 1308 parte do dia. Lá tem pessoas que ficam presas por dias, porra, sentadas. Quem são eles? O que são eles? Isso não deveria acontecer. São pessoas presas por dias. Eles só são soltos para ir ao banheiro. E tudo isso por dinheiro, porra. Vão lá, verifiquem essa porra, não é a primeira denúncia. Por favor, as pessoas que saem de lá me escrevem, são dias assim? Sim, o que é isso? Um campo de concentração de Auschwitz, caralho, é isso? Mas isso ainda não é tudo. Militares da 7ª Base Militar do Exército da Federação Russa gravaram um apelo sobre maus tratos e total ausência de assistência médica. Segundo eles, um funcionário do FSB tirou 47 pessoas, mandou que ficassem só de roupa de baixo e as manteve descalças no frio por mais de 1 hora. Entre eles havia feridos, além disso, até pessoas com tuberculose e HIV. Mas eles são recusados na hospitalização e, para tentar chamar a atenção de alguma forma, engoliram pregos. Nós comemos pregos para tentar dar publicidade a isso, né? Funcionário do FSB, de jeito nenhum ele nos deixava fazer reclamações, não permitia nada. Também está conosco um homem que tem tuberculose. Com ele não se pode ficar junto de jeito nenhum, mas ele não é levado ao hospital, ao adequado. Estamos com o estômago em chamas. O segundo está conosco, o terceiro está sentado, ele tem HIV, infecção por HIV. Ele ainda não foi demitido em lugar nenhum, mesmo estando na base militar. Além disso, eu não recuso. Eles me armaram uma cilada. Bem, parece que não foram os funcionários, nem os policiais militares, não sei como. Eles me armaram uma cilada para a venda de armas. Sobrenome? Você disse? O sobrenome de um é Gazenko, do segundo eu realmente não sei. Me armaram uma cilada na venda de armas. Ele pede de mim. Pede de mim para que eu dê um suborno no valor de 1,5 milhão de rublos. Até agora eu realmente não consigo entender. Russos, então, pelo que vocês estão lutando? Guerra implacável! Lutaremos pela Rússia, nossa amada pátria-mãe. Ontem, em Abu Dhabi, ocorreu mais uma rodada de negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. O principal tema de discussão, como era de se esperar, foi o Donbass, porém nenhum acordo concreto foi alcançado. A posição da Ucrânia permanece inalterada. Como observam as fontes, não se deveria esperar um avanço da segunda rodada de negociações em Abu Dhabi. Resultados reais só serão possíveis mais adiante, na primavera. A publicação New Voice, citando a equipe de Volodymyr Zelensky, destaca a declaração da Rússia sobre sua disposição para ações concretas. Isso não significa nada diante dos ataques massivos do Kremlin à infraestrutura energética da Ucrânia durante o frio intenso. Esses ataques dizem muito mais do que palavras sobre uma suposta disposição para a paz. Em Kiev, as negociações são vistas mais como um instrumento tático para permanecer na órbita do Stakhanov e continuar recebendo armamentos e informações de inteligência. Segundo avaliações do lado ucraniano, resultados reais só serão possíveis quando a Rússia enfrentar uma crise financeira e não for forçada a realizar uma nova mobilização. Isso pode acontecer já na primavera. No contexto de uma nova fase de negociações, o Kremlin apresentou mais um ultimato. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, declarou que Moscou supostamente mantém as portas abertas para uma resolução pacífica, mas enquanto a Ucrânia não tomar as decisões correspondentes, a Rússia continuará a guerra. Por outro lado, a publicação Política escreve que já nesta semana ficará claro se Putin está pronto para a paz. A publicação informa, citando fontes ucranianas e americanas, que as negociações em Abu Dhabi parecem mais promissoras do que antes.
Segundo especialistas, Moscou começou a tratar o diálogo de forma visivelmente mais séria e não apenas formalmente. As expectativas de que a chance de acabar com a guerra possa surgir já nesta primavera também são expressas com cautela. E você acredita que a Federação Russa está pronta para acabar com a guerra já na primavera? O senador republicano Lindsey Graham declarou que, para uma virada na guerra na Ucrânia, é necessário fornecer mísseis Tomahawk. Ele não recorreu a Donald Trump com um pedido para iniciar a transferência deles. No contexto do último bombardeio russo, ele destacou que as medidas que os Kremlin estão aplicando a Putin para levá-lo à mesa de negociações e interromper os ataques massivos ainda não estão dando resultado. Graham pede para aumentar a pressão sobre o ditador russo nos próximos dias. E alerta que quaisquer negociações parecerão uma recompensa excessiva pela agressão. E podem desencadear uma cadeia de catástrofes em todo o mundo. E você concorda com a avaliação do senador americano? Os EUA prepararam um novo pacote de sanções contra a Federação Russa, porém, até o momento, não há sinais de que ele será implementado em breve, escreve a Bloomberg citando autoridades europeias. A última e única grande sanção foi imposta pela administração Trump em outubro de 2025. Naquela ocasião, Lukoil e Rosneft, juntamente com dezenas de suas subsidiárias, foram alvo das restrições. Desde então, Washington não anunciou novas medidas de grande escala. Enquanto isso, a União Europeia está preparando mais um pacote de sanções para o aniversário da invasão em grande escala da Federação Russa à Ucrânia. A Europa também está aumentando a pressão sobre a frota clandestina russa, porém os próprios funcionários europeus admitem que essas medidas se assemelham mais a um esvaziamento lento de pneus do que a um combate ao fogo. A jogada de várias etapas de Trump. O presidente americano, em público, elogia Putin e garante intenções amistosas, enquanto silenciosamente e de forma sistemática tira o banco debaixo do ditador do Kremlin, que está pendurado no laço do petróleo. Venezuela, cooperação com a Índia, ataques à frota clandestina, todos esses são pontos de um único plano astuto. E nós provaremos isso a vocês. É amizade ou um jogo de sobrevivência? Muito boa tarde para você, meu estimado e querido vizinho. Fico extremamente feliz em dizer que é muito bom ver você com boa saúde e vivo. Trump pretende estrangular a Rússia. As companhias petrolíferas americanas entrarão na Venezuela. O presidente do Zemil eliminou o colapso econômico e do petrodólar, que era disso que Putin tinha medo. E Nossa produção de petróleo será interrompida. Bom, pelo menos eles vão encobrir isso de alguma forma. Embora eles não sejam capazes de fazer isso, na verdade, isso simplesmente não é possível. A data. toda a economia de Putin está atrelada a um único fator: os preços globais do petróleo. A Venezuela está na disputa há anos. Informações sobre exploração geológica são divulgadas no território da Venezuela. Cerca de 20% de todo o petróleo mundial. Desde 2020, a Rosarubezhneft, estatal russa, adquiriu participações em praticamente todos os principais projetos petrolíferos do país. Para Moscou, isso era ouro estratégico. O Kremlin obteve influência sobre o volume total de petróleo no mercado mundial. A Venezuela era um ator estratégico extremamente relevante por procuração, por assim dizer, no cenário geopolítico. Países do sul global, e antes de tudo a China e a Federação Russa, possuem interesses profundos neste vasto continente americano. Muitos países estavam dependentes da agulha negra de Putin. Mas após a operação na Venezuela e a prisão de Nicolás Maduro, esse esquema desmoronou. Maduro é um aliado próximo de Putin, inclusive, e isso, é claro, vai acabar por prejudicar Putin, porque tudo passa pela frota petroleira internacional de navios-tanque. Muito petróleo russo, inclusive da Venezuela, é processado em refinarias de petróleo e depois vendido para os próprios Estados Unidos da América. Ou seja, parece que a Federação Russa e Putin estão distantes, mas na verdade os Estados Unidos compram a matéria-prima deles, só que através das refinarias venezuelanas. O destino dos campos de petróleo venezuelanos agora depende totalmente da administração de Donald Trump. Não é o petróleo e o gás que são a nossa vantagem. Como você pode ver, tanto o petróleo quanto o gás podem cair de preço. Nossa vantagem é o Putin. A Índia é um dos maiores compradores mundiais de petróleo. Ela apoiava o Kremlin graças às suas compras.
Mas agora isso não vai mais acontecer. Modi começará a comprar petróleo da Venezuela em troca de um acordo comercial com os Estados Unidos. Ele concordou em parar de comprar petróleo russo e comprar muito mais dos Estados Unidos e potencialmente da Venezuela. Isso ajudará assim a acabar com a guerra na Ucrânia, que está acontecendo agora, com milhares de mortos a cada semana. Trump fez um acordo com Modi de que os Telecom da EUA reduziriam as tarifas sobre as importações indianas de 25% para 18%, e a Índia caminharia para a eliminação total das tarifas e barreiras não tarifárias para importações dos EUA. Lembremos que em agosto, Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos indianos, que incluía uma sobretaxa de 25% como penalidade pela compra de petróleo russo. Portanto, tal acordo é muito relevante. Era a favor de Modi. Ele também prometeu comprar produtos americanos no valor de mais de 50 bilhões de dólares. Quando duas grandes economias e as maiores democracias do mundo trabalham juntas, isso beneficia nossos povos e abre enormes oportunidades para a cooperação mútua. Isso vai atingir fortemente o Kremlin, pois foi justamente a Índia que se tornou o maior comprador marítimo de petróleo russo após 2022, e ainda por cima comprando com desconto. Esse dinheiro era uma das formas importantes de reabastecer o orçamento russo em um contexto em que as vendas de gás e petróleo russos para o Ocidente foram interrompidas. Se por assim dizer, muda a configuração nos mercados mundiais, e uma porcentagem tão grande da produção passa, na essência, para o controle dos Estados Unidos da América, é claro que os Estados Unidos aumentam sua estabilidade estratégica e monetária. O mercado de petróleo e derivados passará a depender da vontade de Washington e influenciará os preços mundiais, especialmente os do Brent. Trump não parou por aí. O presidente dos EUA declarou que até a China pode fechar um excelente acordo com os EUA para a compra de petróleo venezuelano. Na opinião de Trump, Cuba também vai querer assinar um acordo para comprar petróleo. É impossível imaginar que a queda dos volumes, digamos, do petróleo russo manterá uma situação normal no setor energético mundial e na economia global. Vale ressaltar que, para exercer grande influência, os EUAs terão que investir durante anos na Venezuela, que foi deixada à própria sorte. Bem, ele praticamente não desenvolveu e às vezes até destruiu, talvez até sem querer, o que já havia sido criado antes dele no que diz respeito à extração de petróleo. E esses 18% do petróleo mundial são apenas nominais, é preciso investir neles, mas são milhões de dólares. O petróleo venezuelano nas mãos de Trump vai derrubar o preço e expulsar o petróleo russo dos países ocidentais. E, consequentemente, Putin nunca mais verá aqueles lucros que existiam antes. Isso significa que chegou ao fim as ambições globais do ditador do Kremlin. É preciso pressionar, a UE está se preparando, um novo grande pacote de sanções direcionado especificamente a terceiros países, aos compradores do petróleo russo, às refinarias de petróleo. Bem, e nós continuaremos fazendo o nosso trabalho, buscando sanções e derrotando o inimigo no campo de batalha. Os cidadãos da Rússia foram convidados a participar de um desafio chamado Fevereiro Sem Gastos, que consiste em abrir mão, durante um mês, de despesas não essenciais, como a compra de roupas, corridas de táxi, idas a cafés e restaurantes, além de entretenimentos como cinema. Uma publicação com esse conteúdo foi feita no VKontakte pelo Ministério das Finanças da Carélia, que regularmente figura entre os últimos colocados nos rankings das regiões russas, em termos de qualidade de vida. Aqui estão os detalhes da vida vitoriosa dos poderosos russos. A Rússia encontrou uma nova maneira de falar sobre pobreza sem chamá-la de pobreza. Agora isso se chama desafio. No início de fevereiro, o Ministério das Finanças Regional ofereceu aos russos um jogo inusitado: viver durante um mês sem ter que pagar nenhuma despesa além de alimentação e contas de serviços públicos. Sem roupas, sem transporte, sem cafés, sem cinema, sem qualquer tipo de luxo. Formalmente para promover a educação financeira, em essência reconhecendo que as pessoas não têm dinheiro e propõem aceitar isso como norma. Bem, está claro o que está acontecendo no país. Você sabe para onde vai todo o dinheiro. O que você come? Você é específico. O que a sorte trouxer? Comidas descongeladas variadas, panquecas, se Deus quiser. Macarrão. Produtos vencidos do trabalho.
na maioria das vezes produtos vencidos. A iniciativa foi publicada na página oficial do Ministério das Finanças da República, Karelia. O órgão explicou o objetivo de desenvolver a educação financeira e o consumo consciente. Simplesmente não há dinheiro. Então, vamos encontrar dinheiro, vamos fazer isso de qualquer jeito. Fiquem firmes aqui, tudo de bom para vocês, bom humor e saúde. A própria palavra desafio aqui é fundamental, porque a pobreza na Rússia cada vez mais tentam embalar não em relatórios do Rosstat, mas no formato de um flash mob com sorriso, motivação e a ilusão de escolha. Não é que você não possa se dar ao luxo, é só tentar por curiosidade. Não, a renda está caindo, mas este é um exercício útil. No fim das contas, mesmo nessas condições, não é tão ruim viver, não é? O orçamento não tem dinheiro, ficamos novamente sem internet, para qualquer lugar. Mesmo que fique doente, mesmo que aconteça algo, não dá para chamar ninguém, nada. O médico vem 2 vezes por mês e só. E quando não tem luz, como vamos chamar a ambulância? De jeito nenhum. E você ainda não morra. No entanto, para milhões de russos, isso não é um jogo experimental. Essa é a vida cotidiana deles. Não por um mês, mas por anos seguidos. Ainda mais para a Karelia, que já está em 67º lugar entre as 85 regiões russas, no ranking anual das regiões pela qualidade de vida. Como se tratar? De jeito nenhum. Onde conseguir esses remédios? Também não tem como. Eu digo, então anote aí pra mim, é a receita. Não tem caneta. Na prática, isso significa que parte da população já vive no limite de gastos, sem poupança e sem recursos para a qualidade de vida. A aposentadoria não é suficiente, os preços nas lojas são absurdos. Só consigo viver porque meus filhos me ajudam. Após algum tempo, a publicação foi removida. Mais tarde, o chefe da Karelia, Artur Parfentikov, reagiu à situação. Ele classificou a iniciativa como inadequada e informou sobre a realização de uma investigação interna em relação ao ministro das Finanças da região. Segundo o chefe da República, conselhos desse tipo não têm relação com a verdadeira educação financeira e não levam em conta a situação dos cidadãos. Na verdade, as pessoas são orientadas a encarar suas limitações não como um problema socioeconômico, mas como um experimento pessoal. Mas nessas condições, as pessoas já vivem assim há anos, enquanto as autoridades acham necessário gastar somas colossais na destruição de um país vizinho. Com que frequência a Kombi Savka vem? Uma vez por semana. E vocês compram todos os alimentos para a semana? Sim, nós vamos uma vez por semana. É isso que está acontecendo hoje. Ah, hoje é exatamente assim, uma vez por semana? Sim. E os solos e tudo mais. Nesse contexto de discussão, a questão da renda real da população volta a ser levantada. Segundo dados oficiais, os aumentos salariais não compensam o aumento dos preços, especialmente dos alimentos e dos serviços públicos. São exatamente essas categorias de despesas que hoje ocupam a maior parte dos orçamentos familiares. A Estônia deteve um navio que seguia para a Rússia sob suspeita de contrabando. Trata-se do porta-contêineres Baltic Spirit, que estava indo para São Petersburgo. O navio foi parado em águas interiores da Estônia. Uma unidade especial da polícia subiu a bordo após que o navio foi colocado sob controle para inspeção alfandegária. A tripulação, composta por 23 cidadãos russos, não ofereceu resistência. Segundo as autoridades estonianas, o Baltic Spirit vinha do Equador, não fazia parte da frota clandestina da Rússia e não estava sob sanções da UE. Atualmente, o navio está ancorado no porto de Tallinn, está sendo realizada uma inspeção. A falta de água obriga e o frio intenso termina o serviço. Os moradores da Donetsk ocupada querem ser evacuados para o território da Federação Russa, pois está cada vez mais difícil sobreviver devido aos problemas de infraestrutura. O que está acontecendo lá agora e por quê? Os moradores de Donbass estão à beira de uma catástrofe humanitária. Falaremos sobre isso na reportagem. Se você quiser ter uma ideia de como é o mundo russo, precisa ver pelo menos um vídeo do território ocupado pela Rússia, Donetsk. Mas não o que os representantes do Kremlin mostram, e sim a realidade. A que ponto as pessoas chegaram para tirar água diretamente do asfalto de uma vala que estourou? Nós simplesmente não recebemos água. Apenas. Ela não caminha há 1 mês e meio. Não sei, é só que tá tudo bem, na verdade. Não sei, nós apenas... Eu não sei mais o que fazer sem água. É impossível viver sem água. Não escorre de jeito nenhum, não pinga nada. Nem aqui, nem na rua, nem em casa, nem na rua, nem no porão, em lugar nenhum. Simplesmente não conseguimos pegar água de verdade no século XXI. O que a Rússia fez com o Donbass, isso nem é um crime, é aniquilação do nosso Donbass.
E o que eles estão tentando, que tipo de coisa estão tentando construir, isso é algo totalmente secundário. Eles têm essa terra tomada e não importa o que aconteça lá, por pior que esteja, eles não vão comparar isso com o tempo pré-guerra ucraniano. Eles estão criando uma nova realidade. Uma nova realidade na qual, se quiser viva, se não quiser morra. É isso. Um dia, uma das cidades mais caras da Ucrânia se transformou em ruínas. Pobreza, medo pela vida, ausência de uma vida normal, à beira de uma catástrofe humanitária e uma escuridão sem precedentes. Eu não sei se existe em algum outro lugar uma estrada mais horrível. Aqui é só buraco e crateras. Olha, isso já está beirando o fantástico. Aqui está um espaçoso 19, eu fui à casa de um amigo, peguei um pouco de água, lavei algumas roupas. Então o que é aquela bolha no elevador? Porque não há luz. Bem, pessoal. Séculos, guerra, ruínas. Mas o que é realmente mais importante de tudo é o grandioso palácio e o tão esperado casamento. Por favor, venham todos comigo. Em Donetsk há escassez de água potável e técnica, aquecimento parcialmente ausente, o que leva a problemas com o esgoto. Putin queria salvar o povo de Donbass, mas ao ocupar os territórios ucranianos, simplesmente desistiu. Parte da água chega e outra parte vem da reserva de emergência. Só que a água é pouca. Agora, na chamada RPD, estão sendo registradas mortes de pessoas que se tornaram vítimas da crise hídrica. Por causa da falta de água, principalmente idosos solitários e pessoas com deficiência estão morrendo. A situação está se tornando tão crítica que na Rússia já começaram a falar sobre a evacuação planejada pelo chefe da chamada RPD, Pushilin, da população local de Donetsk, já para o verão de 2026, devido aos mesmos enormes problemas com as comunicações. O chefe da RPD continua insistindo que parte dos moradores de Donetsk terá que ser evacuada no verão por causa dos problemas com a água. Em Moscou, foi estabelecida a meta de evitar esse cenário, mas as autoridades da República admitem que, por enquanto, não sabem como fazer isso. Mas os especialistas têm certeza de que isso é improvável, pois a maior parte da população de Donbass são aposentados e para as autoridades russas não faz sentido removê-los. No caso de um verão seco, isso simplesmente será uma tarefa inacreditável. O que dizer do verão? Se agora mesmo eu converso com meus conhecidos, amigos em Makivka, em Donetsk, e recentemente, por 2 semanas, eles simplesmente ficaram sem água. Simplesmente não de acordo com os cronogramas. Agora surgiu um novo problema no sistema. A eletricidade lá tem uma tensão de 160 a 170. Ou seja, quem instalou um estabilizador, algum aparelho desses, de certa forma está em vantagem, enfim, está em vantagem. Aqueles que vivem em suas próprias casas não conseguem, de alguma forma, organizar a vida cotidiana nesse sistema de degradação geral. E nesse sistema pode até haver evacuação, mas evacuação de quem, sinceramente, eu não entendo muito bem, dos jovens. Lá não há tantos aposentados, cerca de 2 milhões, e a retirada da população economicamente ativa para alguma região interna da Rússia. Bem, talvez, vamos ver. Os problemas em Donetsk já duram há muito tempo. Mas quanto mais frio o inverno, menos as pessoas gritam sobre o amor à Rússia. Apesar das fortes nevascas, a situação com a água não melhorou. Em algumas aldeias ela está ausente há meses. No relógio? 19 horas e 33 minutos. Na torneira, silêncio. A vila inteira praticamente sem água, já faz 3 meses. O frio agravou ainda mais a luta pela sobrevivência no Donbass, porque nem mesmo conseguem pegar a água dos túneis que ficam nas ruas. Povoado Neshzavod, Rua Kalantai, 1º de fevereiro de 2026. O túnel mais próximo fica na Kalantai 45. Os moradores já avisaram que a torneira congelou, pedem para não girar. E, consequentemente... Gire ou não gire? Sim. Gire ou não gire, não tem água. Então as pessoas saíram em busca de água para conseguir um pouco. As pessoas são obrigadas literalmente a derreter neve para pelo menos tomar banho ou lavar a louça. Ainda bem que pelo menos tem neve na rua. É assim que conseguimos água para nós, água técnica, ou sei lá como chamar isso.
Se no inverno as pessoas ainda podem ser salvas de alguma forma pela neve, o verão quente pode acabar de vez com as últimas chances de sobrevivência. Pushilin já admitiu que a situação com os reservatórios internos está próxima de um estado crítico e declarou que o canal de água Don Donbass os abastece apenas em 25% a 30%. A catástrofe humanitária está transformando uma cidade que já foi avançada, com 1 milhão de habitantes e indústria, em uma cidade fantasma. Entende? Lá o lixo praticamente não é recolhido. A água é fornecida 2 vezes por semana, por 2 a 3 horas, na melhor das hipóteses. Ou seja, bem, é difícil até entender quantas pessoas ainda vivem lá agora. Metade do que era antes da guerra, 1/3 do que era antes da guerra. Além disso, talvez 1/3 da população ucraniana anterior à guerra. Se houver visitantes, então talvez lá metade já foi arrecadada. Essa é Donetsk. De uma hora para outra, ele perdeu toda a sua importância, grande influência. E todos os seus truques, por assim dizer. Ou seja, as minas estão fechadas, tanto Zasiadka quanto Skachinsky. A usina metalúrgica de Donetsk não está em operação. A situação com a água ficou ruim. E sem esperança. Desde abril de 2022, e desde então nada mudou. E aqui vale lembrar, de 2014 a 2022, durante 8 anos, apesar dos bombardeios em Donbass, a água chegava a Donetsk do território ucraniano pelo canal Seversky Donetsk-Donbass. Em 2022, quando Putin iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia, as estações de filtragem, barragens e o canal foram destruídos. Foram destruídos justamente pelo exército russo. É exatamente por isso que, desde o início da invasão em grande escala, a vida em Donetsk se tornou insuportável. Mas Putin continua dizendo que o problema é justamente por causa dos ucranianos. Sabe de onde vem esse problema? As captações de água, o principal sistema de abastecimento de água, estão localizadas atrás de Slaviansk, em um território que, infelizmente, ainda está sob controle do inimigo. E ela só pode ser radicalmente, talvez possa ser resolvida no antigo sistema de referência, quando esse território estiver sob controle das nossas forças armadas. Só para lembrar, sem a intervenção do exército russo e dos mercenários, não haveria guerra alguma no Donbass. Mas Putin não parou, e agora em Donetsk as pessoas literalmente morrem sob o poder russo. Russos, é isso? Vocês veem a vitória do seu presidente? Russos ressentidos contra migrantes. Conflitos entre russos e não russos surgem como peixes de um chifre da abundância. E a chamada comunidade russa também joga lenha na fogueira do ódio. Aqui estão os detalhes. Na Rússia, estão novamente procurando inimigos. Desta vez, não em algum lugar distante, mas bem nos pátios, nos mercados e nas construções. Migrantes, não russos e assim por diante. Espere, você está filmando? Que tipo de registro é esse? Será que ele acabou batendo em alguém na rua? Ele não bateu, ele não fez nada. Vídeos de batidas e brigas de rua aparecem na internet, praticamente todo dia. As coisas na Rússia estão ficando cada vez piores, então é preciso encontrar culpados. Os primeiros culpados são, respectivamente, a Ucrânia, a Europa, a OTAN e todos os outros que atacam a Rússia, mas nós sabemos, eles todos atacaram a Rússia e agora a Rússia está lutando contra eles. Mas ainda assim, isso não é suficiente e é preciso encontrar mais alguns inimigos internos. Claro, existem inimigos internos, toda essa oposição liberal, agentes estrangeiros e afins, mas a maioria deles já foi embora. Um papel especial em tudo isso é desempenhado pelos ativistas sociais. Por exemplo, a chamada comunidade russa. Eles chamam isso de restabelecimento da ordem. A comunidade russa são apenas pessoas comuns. São simplesmente russos comuns. Trabalhadores que durante o dia trabalham em fábricas, empresas, organizações e à noite, no tempo livre do trabalho, se reúnem para basicamente manter a ordem pública nas ruas porque não há policiais suficientes. Mas com mais frequência, essas patrulhas parecem uma caça àqueles que são diferentes e que fala com sotaque. Recentemente publicamos um vídeo. Nacionalista russo é grosseiro com muçulmano. Parecia que aquele homem fazia parte da comunidade russa,
Mas assim que a comunidade soube que estavam procurando um de seus membros, imediatamente anunciaram que agora estavam procurando o próprio rapaz que tentou defender o irmão. Mas de onde exatamente? Isso tudo surgiu? Esses autoproclamados mantenedores da ordem têm tantos poderes assim. Por enquanto é permitido. Ou seja, mais uma vez as autoridades acham que é uma maneira conveniente de canalizar o descontentamento, liberar a pressão e assim por diante. Mas, aliás, nem importa muito se você é um recém-chegado da Índia ou local da Bashkortostan, Chechênia ou Tartaristão. Todos sentem a pressão. Agora eles vão abertamente contra os chechenos. Primeiro, as batidas. Agora, o fogo. O café, cozinha chechena 95 em Ramenskoye, foi totalmente incendiado. O vídeo mostra o momento do incêndio criminoso. Os proprietários dizem abertamente que isso é obra da comunidade russa, daqueles que há muito pressionam os muçulmanos. Isso, sabe, é algo meio subconsciente, sim, o medo das pessoas, de outras pessoas diferentes delas. Outra questão é que vivemos, teoricamente, no século XXI, em uma era iluminada. E quando acontecem coisas assim que... Bem, isso acabou, pelo menos no século XX, e em alguns lugares até antes. O que isso nos diz? Isso nos mostra que a Rússia de hoje regrediu profundamente, eu diria, até mesmo em parte para a Idade Média. E o que é importante, a retórica sobre os migrantes não vem apenas do povo, mas também dos deputados. Bem, o governo abriu as portas para a substituição do povo, para que milhões viessem para cá. Depois mais milhões, e depois esses milhões, como resultado de se reproduzirem aqui, vão se transformar em dezenas de milhões, sim. E eles vão ocupar gradualmente todo o espaço vital. Como disse o senador Klishas, não vão viver conosco, mas no nosso lugar. E aqui está o paradoxo. Enquanto na televisão assustam com os migrantes, a economia simplesmente não funciona sem eles. Fazer. Não tem ninguém para trabalhar. Todos foram mortos na guerra, e quem vai trabalhar? Por isso, sim, claro, trazem migrantes, uns e outros. Antes traziam migrantes da Ásia Central, agora vão trazer da Índia. Acho que provavelmente isso se deve ao fato de ser algo novo, algo incomum. Além disso, haverá ainda mais migrantes. Afinal, a Rússia também concordou em atrair mão de obra do Afeganistão. E que diferença faz se os russos gostam ou não? É seguro para o país? Afinal, é simplesmente lucrativo. O desrespeito a todas as regras, principalmente em relação à nossa própria população, leva ao fato de que, é claro, ninguém vai pensar na própria população, mas o trabalho precisa ser feito e o que podemos fazer? Importaremos quem for mais barato para nós. Não porque seja bom ou ruim, mas porque vai nos custar menos. E claro, o pobre Afeganistão, onde as pessoas realmente vivem em condições muito, muito precárias, provavelmente de lá, trazer trabalhadores de lá é barato? Em resultado, a Rússia vive em um regime estranho. Procuram inimigos no exterior, mas ao mesmo tempo conseguem incitar conflitos dentro do próprio país. Todos que não se encaixam na imagem do russo correto acabam sendo alvo. E isso não se refere apenas aos migrantes, mas também aos povos não russos da própria Rússia. É uma atitude negligente em relação à própria população, um descaso pelas leis, colocando as pessoas umas contra as outras. Isso vai acabar muito, muito mal para o governo atual, mas, sabe, isso é ruim. Para o governo atual, isso provavelmente é uma coisa boa. A defesa polonesa deteve um espião da inteligência russa e bielorrussa ativo desde os anos 90. Segundo o portal Onet, a contra-inteligência militar deteve um servidor de estratégia do Ministério da Defesa Nacional. Os serviços monitoraram as ações dessa pessoa durante muitos meses. Suas ações foram cuidadosamente documentadas e investigadas, por isso as provas reunidas são muito fortes, destacou uma fonte anônima em comentário à publicação. A investigação continua. Também não estão descartadas possíveis prisões adicionais. Isso é tudo por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!